Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Dominical para os adolescentes da Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. O tema da nossa lição de hoje é amizade para valer. A base bíblica é Efésios 4, de 1 a 6. A questão-chave da nossa lição é: será que todos os tipos de amizades são edificantes? Será que todas as nossas amizades têm edificado a nossa vida? Ou será que algumas edificam mais que outras? Porque a igreja é o melhor lugar para se fazer verdadeiros amigos. Porque é importante que meu amigo creia no mesmo Deus que eu creio. Que diferença faz se meu amigo quer ou não quer agradar a Deus? Como posso ser um bom amigo cristão? Então nós vamos estudar essas questões na lição de hoje, ok? Vamos primeiro fazer uma oração para a gente poder continuar? Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço pelo dia, pela bênção que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai. Esteja abençoando a vida de cada adolescente que estará assistindo essa lição. O Senhor possa estar protegendo eles contra essa pandemia do Covid-19, ó Pai, protegendo também seus familiares. Que nós possamos logo em breve estar de volta à tua igreja, ó Pai, para podermos nos reunirmos presencialmente, ó Pai, sempre na tua presença, e nos alegrarmos de estarmos ali. Esteja perdoando os nossos pecados, abençoa-nos neste momento, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, continuando a nossa lição, vamos ler o nosso texto base, que está em Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só, imagine a seguinte situação: você está sozinho num barco, né, no oceano, e aí o seu barco começa a afundar próximo a uma ilha deserta. E aí você pode escolher algumas coisas, dentre essas que eu estou apresentando aqui para vocês. Você pode escolher 3 coisas dessas aqui para levar para a ilha. Então você pode levar uma corda, levar fósforo, um espelho, uma escova de cabelo, um anzol, uma bússola, uma lanterna, um canivete, um relógio, um amigo, e uma bola de futebol para matar o tempo ali, né, nessa ilha. Então você vai ficar um tempo nessa ilha e aí você pode levar uma dessas coisas aí. Pensa aí um pouquinho o que você levaria. Eu também vou escolher algumas coisas aqui para mim levar. Pensou aí? Ó, eu vou colocar aqui o que eu levaria, tá? Então eu levaria a caixa de fósforo para fazer um foguinho lá para não passar frio, né? Poder assar alguma coisa que eu pegar. Eu levaria um canivete também e levaria a bola de futebol para passar o tempo, né, nessa ilha. Então eu levaria dessas coisas todas aqui, eu levaria essas 3 coisas. E aí você vê aí, pensa o que você estaria levando. Mas e aí se eu te falar que mudou um pouquinho a situação, em vez de ficar um tempinho só na ilha deserta, você vai ficar um ano lá nessa ilha. Será que você queria trocar essas coisas aqui que você levaria por outras coisas? Agora você vai ficar um ano na ilha deserta lá. Será que você quer trocar algumas coisas? Eu estou pensando aqui, eu acho que eu trocaria também, né? Um ano é muito tempo. Ah, eu levaria uma bola de futebol, não, eu levaria um amigo. Ali eu tô. Uma brincadeira que eu fiz aqui. Esse aí é o Sr. Wilson, né, daquele filme Náufrago, né? Por que eu coloquei essa imagem aí pra gente? Porque da mesma forma que aquele filme demonstra, né? O náufrago não queria ficar sozinho. Por que ele não queria ficar sozinho? Ele queria ter um amigo próximo a ele ali. Porque Deus criou as pessoas para viver em sociedade. Deus criou as pessoas para terem amigos, para fazerem amizades,
As pessoas não foram feitas por Deus para viverem sozinhas. A gente vive em comunidade, vive em sociedade, porque Deus criou o ser humano assim, né? Deus fez para que a gente pudesse ter amizades, terem pessoas com quem a gente possa compartilhar nossas alegrias, compartilhar nossas tristezas, né? Pessoas que possam vir a nos consolar em situações dolorosas. Então Deus nos criou para nós termos amigos. E aí uma questão importante que a gente tem que ver são alguns conceitos, né? Alguns conceitos importantes. A gente tem companheiros, temos colegas e temos amigos. O que é um companheiro? Companheiro é aquele que nos acompanha em determinada tarefa ou missão. Então, o companheiro, ele não é um amigo, ele não é um colega, é uma pessoa, por exemplo, que está no mesmo time de futebol que você jogando bola. Ele é só um companheiro seu, porque está ali fazendo aquela tarefa, jogar futebol, né? Ou é alguém que faz um trabalho com você, pode ser um colega de trabalho, vocês ainda não trabalham, mas eu trabalho já, e eu tenho alguns colegas, alguns companheiros de trabalho lá que fazem determinadas tarefas comigo. Né? Então, o companheiro é uma pessoa que está presente ali, mas só enquanto você está fazendo alguma coisa. Né? Uma tarefa do dia, e quando essa tarefa se acaba, ele vai embora, e aí você não tem mais uma relação com aquela pessoa. A não ser que seja um companheiro de trabalho, e ele no outro dia volta e você está lá com ele de novo. E o colega? O que é um colega? O colega é aquele que estuda com você na mesma escola ou na mesma classe. Então você tem os colegas de escola, né? Normalmente a gente fala assim. O colega é só aquela pessoa que está com você ali estudando determinado período. Você gosta dele, você tem até, ou às vezes a gente nem gosta tanto assim, né? Mas você gosta dele, você tem mais afinidade com alguns colegas do que com outros. Você gosta de fazer as tarefas da escola com aquele colega ou com outro, né? Mas quando você acaba o curso, quando você acaba o ano letivo, aí aquele colega vai para casa dele, você não tem mais contato. E se no próximo ano vocês estiverem na mesma sala de aula, você passa a ter contato de novo com aquele colega. Né? E às vezes a gente encontra até depois que acabou os estudos, alguns colegas aí no mercado ou no ambiente, no hospital, você encontra colega na rua, né, que você estudou e mata até ali uma saudadezinha daquele período de escola. E nós temos o que é o amigo. Amigo é aquele que a gente ama. Né? É aquela pessoa que a gente tem um amor fraternal por ela. É uma pessoa com que a gente tem um convívio mais intenso, digamos assim. É uma pessoa que a gente confia, é uma pessoa com quem a gente se preocupa. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então, por esse conceito, a amizade jamais acaba, né? A amizade verdadeira jamais acaba. Né? E aí esse amigo, aquela pessoa se transforma num amigo quando a gente ama aquela pessoa, a gente se preocupa com aquela pessoa, a gente abre mão de fazer algumas coisas por aquela pessoa, a gente compreende, ajuda, ri junto das alegrias com aquela pessoa, chora junto nas tristezas, né, conta os nossos maiores segredos para aquela pessoa, porque a gente tem uma relação de confiança com ela, né, a gente compartilha os nossos sonhos, nossos medos, a gente divide tudo na nossa vida com essa pessoa, com os nossos amigos. Então é uma pessoa muito importante na nossa vida, né? E aí vem uma questão: qual é o melhor lugar para fazermos amigos? Você já parou para pensar nisso? Será que o melhor lugar para fazer amigo é na escola? Ou vocês ainda não trabalham, né? Mas eu já trabalho. Será que é no ambiente de trabalho? Ou na rua onde eu moro, né? Qual o melhor lugar para nós fazermos amigos? E aí eu chego à seguinte conclusão, que é o tema da nossa lição. A igreja é o melhor lugar para fazermos verdadeiros amigos. Por que será que a igreja é o melhor lugar para fazermos verdadeiros amigos? Nós temos alguns motivos para isso, né? Não é uma coisa aleatória. É porque cremos no mesmo Deus. As pessoas que fazem parte da igreja têm em comum essa crença. Nós cremos no mesmo Deus. Né? Nós acreditamos e confiamos no mesmo Deus.
Então nós temos já uma relação de afinidade, uma coisa em comum com essas pessoas que estão na nossa igreja. Todos creem no mesmo Deus. E aí isso me lembra a história de Davi. A história de Davi está relatada em 1 Samuel, capítulos 17 a 20. Depois você abre a sua Bíblia em casa e lê esses capítulos. Você vai aprender um pouco mais sobre a história de Davi. Ali você vai ver que Jonatas é um personagem nessa história. Ele é um bondoso príncipe. Você vai ver Davi. Davi é um valente pastor de ovelhas, é uma pessoa mais humilde do que Jonatas, né? Jonatas era príncipe de Israel. E Davi era um pastor de ovelhas ali de Israel. E você vai ver Israel, um cenário nessa história que conta que Israel estava em guerra com os filisteus, né? E o exército de Israel estava sendo ameaçado por um gigante filisteu, por um homem só filisteu. Era um homem alto, de boa estatura, né, forte, e estava ameaçando o exército de Israel. Vou te contar um pouquinho dessa história aí, tentar fazer um filmezinho aqui para vocês. Né? Então a gente tem ali que o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel já há vários dias, desafiando qualquer um dos homens do exército de Israel a enfrentá-lo. Quem perdesse essa batalha com Golias, todo o povo ia passar a ser servo dos filisteus. Se Israel perdesse, ia passar a ser servo do povo filisteu, né? Então o gigante estava lá, Golias desafiava todo o exército e ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante. Já há vários dias ele estava lá desafiando e ninguém surgia para enfrentar esse gigante. Então o gigante estava lá desafiando novamente e nesse dia que o gigante apareceu, Davi estava lá, ele tinha ido visitar seus irmãos, levar alimentos e mantimentos para os seus irmãos e viu aquele gigante desafiando o povo e menosprezando o Deus de Israel, né? Rebaixando o Deus de Israel. E Davi viu aquela situação e ninguém fazia nada. Então Davi, menino franzino, pastor de ovelhas, sem experiência militar, foi lá enfrentar o gigante. Por quê? Porque Davi cria no Deus Todo-Poderoso, né? Que Deus ia dar a vitória para Davi. Davi tinha certeza que Deus ia dar a vitória nessa batalha contra o gigante Golias. E Davi foi lá enfrentar o gigante só com uma funda, né? Que é uma espécie de um estilingue, e uma pedra para atacar esse gigante aí. Né? E aí o que aconteceu? Vocês já conhecem dessa história, né? Importante relatar aqui que Jonatas, que era príncipe de Israel, estava lá vendo a disposição de Davi e começou a admirar Davi pela fé que Davi tinha em Deus, né, que Deus ia dar essa vitória. Jonas ficou tão admirado de Davi que queria ser amigo de Davi, né? Por essa questão dessa fé que Davi tinha, que o gigante ia ser derrotado, que Deus iria lhe dar a vitória. E aí Davi foi enfrentar o gigante e nós sabemos o que aconteceu, né? Davi tacou uma pedra dele, não foi uma pedrona igual essa daí que eu coloquei no desenho, acertou a cabeça do gigante e depois matou ele com uma espada. Passado esse episódio, então Jonatas se aproximou de Davi e Jonatas, a Bíblia diz que Jonatas amou a Davi do fundo da sua alma, né? Então, dali surgiu uma amizade muito intensa entre Jonatas e Davi. E aí o que aconteceu, né? Davi, por ter matado o gigante Golias, ficou muito famoso e muito reconhecido em Israel. E aí o rei Saul, que era pai de Jonatas, ficou com muita inveja e raiva de Davi por causa disso. O rei Saul tinha medo de que Davi viesse a ocupar o seu trono. E aí Saul começou a criar planos, estratégias para tentar matar a Davi. Mas Jonas, por ser amigo verdadeiro de Davi e por reconhecer que Davi andava no caminho de Deus,
né, interveio em várias situações junto a seu pai Saul, para que ele não conseguisse vir a matar a Davi. Jonas sabia que Saul não estava fazendo o que era correto perante Deus, né? E aí, por essa amizade verdadeira que ele tinha com Davi, ele, por várias situações, impediu que Saul matasse a Davi. Então, um outro motivo que é interessante e que nós identificamos que na igreja nós temos os verdadeiros amigos, é porque nós queremos agradar o mesmo Deus. Então nós cremos no mesmo Deus e nós queremos também fazer as coisas para agradar o mesmo Deus. Como a gente viu na história de Davi, né? O Davi foi matar o gigante para agradar a Deus, porque ele tinha fé, né, que Deus ia dar vitória sobre aquele gigante. E nós vimos também um exemplo de pessoas que não queriam agradar a Deus. Saul queria matar a Davi. Olha só que contraste, né? Davi fazendo a vontade de Deus e Saul querendo matar a Davi, contrariando a vontade de Deus. Jonas fez tudo para apoiar Davi, porque sabia que Davi estava fazendo o que era da vontade de Deus. Davi estava fazendo tudo aquilo para agradar a Deus. E Jonas sabia que Saul estava desagradando a Deus quando tentava matar a Davi. Então, nessa mesma história, nós temos essas situações. Jonas sabia que Davi estava fazendo a vontade de Deus e que Saul não estava fazendo a vontade de Deus. Mas olha essa questão interessante. Na igreja, nós temos também pessoas assim, né? Nós temos que saber identificar se a pessoa tem uma fé verdadeira, se a pessoa está fazendo as coisas para agradar a Deus. Porque muitas vezes as pessoas são levadas por motivações que não são da vontade de Deus, mesmo estando na igreja. Então nós devemos também observar as pessoas e as suas atitudes, mesmo estando na igreja. Né? A fé que a pessoa demonstra, a vontade de agradar a Deus que a pessoa demonstra, se ela faz isso com sinceridade. Então são comportamentos importantes que nós devemos observar e ter amizade com as pessoas que realmente estão fazendo a vontade de Deus. Um outro motivo de nós termos verdadeiros amigos na igreja é porque temos o mesmo amigo, que é Jesus. Jesus é nosso amigo, né? Lá em João 15, de 12 a 15, está escrito essas palavras de que Jesus é o nosso amigo. Né? O fato de nós estarmos na igreja é porque Jesus é o nosso amigo. Né? Em João 15, 12 a 15, o texto diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus está falando para a gente que nós devemos amar uns aos outros da mesma forma como ele nos amou. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, ele fez considerando que nós somos amigos dele. No versículo 14, ele fala: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então tem uma condição aí para a gente ser amigo de Jesus Cristo. É obedecer os mandamentos que ele deixou, obedecer o que ele deixou escrito na Bíblia. Então, se nós observamos os ensinamentos de Jesus, nós passamos a ser amigos dele. E o versículo 15, finalmente, ele fala: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz a seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo. Por tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, Jesus está falando que nós temos um conhecimento mais amplo com relação à vontade de Deus. Ele deixou ensinamentos mais específicos para que a gente obedecesse. Então, a gente obedecendo e observando os mandamentos de Cristo, né, nós nos tornamos amigos de Cristo. Então, são três coisas que nós temos na igreja que a gente não encontra no mundo.
Se a gente voltar um pouquinho rapidamente os nossos slides aqui, me permita voltar. Então, nós cremos no mesmo Deus. As pessoas que estão na igreja creem no mesmo Deus. Passando mais rápido a nossa história de Davi aqui, nós queremos agradar o mesmo Deus. Então, são relações que nós temos na igreja. E, por fim, nós temos o mesmo amigo. Então, nós cremos no mesmo Deus, nós queremos agradar o mesmo Deus e nós temos um amigo em comum que é Jesus Cristo. Tudo isso faz da igreja ser o lugar mais adequado para nós termos verdadeiros amigos. E aí, pensando um pouquinho mais, gente, é hora da gente pensar em mudança, né? A melhor maneira de fazer bons amigos cristãos é ser um bom amigo cristão. E aí tem muito a ver com as nossas atitudes, né? Se nós queremos ter bons amigos na igreja e sermos bons amigos também das pessoas que estão na igreja, a gente tem que ser fiel a Deus e a Jesus. A gente tem que ser um amigo fiel de Deus e de Jesus. E nunca incentivar seus amigos a fazerem coisas que desagradem ao Senhor. Então a gente tem que ser amigo fiel de Jesus e de Deus. Né? Mostrar simpatia, interesse e amor pelos seus amigos da igreja, durante a escola bíblica, o culto, demais reuniões em que se encontram. Então a gente tem que buscar conversar com as pessoas que estão na igreja, quebrar as nossas panelinhas, nossos ciclos fechados, buscar conhecer mais as pessoas, né? Fazer perguntas sobre como foi a semana de cada um, investir mais tempo fora da igreja para poder conhecê-los. Por exemplo, convidar as pessoas para ir na sua casa assistir um filme. Tem vários filmes agora bem interessantes. Né? Escutar músicas evangélicas, jogar videogame com eles, gastar mais tempo com as pessoas, com os nossos colegas da igreja, para a gente poder fazer boas relações de amizade. Importante, né? Nesse período de pandemia, a gente tem essa dificuldade, esse afastamento social. Mas vamos, quando passar esse período, buscar fazer essas atividades. Outras coisas que a gente tem que aprender a fazer é respeitar as diferenças que existem entre as pessoas. Né? Não criar antipatia por causa do jeito que alguém fala ou se veste, ou por qualquer outra coisa. Então a gente tem que buscar fazer um convívio mais salutar com os nossos colegas, com os nossos amigos, desculpa, colegas não, amigos dentro da nossa igreja. Né? Ter mais interesse por aquilo que ele gosta de fazer. Né? Compartilhar mais também aquilo que você gosta de fazer. Compartilhar suas alegrias e tristezas. Ou seja, as pessoas que estão na igreja, os nossos amigos da igreja, eles buscam um convívio mais sincero, mais verdadeiro, mais transparente, né? Assim a gente vai poder conhecer melhor e confiar nas pessoas que estão lá. Né? Nós já temos várias, como a gente viu, várias coisas em comum. O que a gente precisa buscar fazer agora é cultivar essa amizade de uma forma mais salutar na presença de Deus, de uma forma que agrade mais a Deus. E aí participar das alegrias e tristezas dos outros. Demonstrar interesse e compaixão pelo que seus amigos estão passando. Né? E aí alegrar-se também quando eles estiverem alegres e chorar quando eles estiverem tristes. Muitas pessoas da igreja, e eu tenho acompanhado no WhatsApp, que foram disponibilizados pelos pastores e por alguns membros da igreja, que tem pessoas, por exemplo, que estão passando por dificuldades por perda de emprego, que tem pessoas que estão pedindo oração porque o pai ou o parente está com Covid-19. Então nós temos que nos aproximar dessas pessoas, mandar uma mensagem de conforto, mas também tem muitas pessoas que estão disponibilizando situações que conseguiram um emprego mesmo nessa situação de pandemia. Né? Então a gente pode mandar uma mensagem se alegrando com ele. Nós temos que buscar dentro da igreja participar de um convívio mais salutar e de ter amizades mais sadias, digamos assim, na presença do Senhor.
Vamos lá, depois de tudo que nós conversamos aqui, né? Será que você é capaz de diferenciar colega, companheiro e amigo? Se você não pegou bem os conceitos, volta lá depois, tá? Mas o colega é aquele que a gente tem na escola, né, por um determinado período, e depois ele passa. Companheiro é aquilo que você está fazendo uma tarefa, uma atividade, né, e depois não tem mais uma relação tão duradoura. E o amigo? Amigo é aquele que você pode contar os seus segredos, contar com ele no momento das suas tristezas, contar para ele suas alegrias, é uma coisa mais duradoura, né? E os nossos amigos cristãos são os mais importantes, porque eles têm várias questões em comum conosco. Eles creem no mesmo Deus, eles querem agradar o mesmo Deus, e eles têm um amigo em comum com a gente, que é Jesus. Então é bom a gente refletir nessas questões, né? Você reconhece que o melhor lugar para fazer amizades verdadeiras e edificantes é a igreja? Edificar-se melhor, ou desculpe, identificar-se melhor com aqueles que são de Cristo do que com os que são do mundo? Isso é importante. Nós temos que buscar, como os cristãos, nos identificarmos com as pessoas que são cristãs e não com as pessoas do mundo. As pessoas que são cristãs, como Jesus é o nosso maior exemplo, também podem ser exemplos para a nossa vida, né? E aí nós podemos ter amizade com essas pessoas, né? Que elas vão nos edificar, que nós vamos ter coisas já em comum, né? Para poder compartilhar. Buscar amigos que o ajudem a fazer a vontade de Deus. A gente tem que buscar amigos na igreja que nos busquem e nos ajudem a fazer a vontade de Deus. Que não nos levem para o mau caminho, mas sim para o caminho que agrada a Deus. Investir em amigos que amem e desejem obedecer a Deus. Da mesma forma que Jonatas se aproximou de Davi porque Davi queria fazer a vontade de Deus, nós também temos que buscar isso, fazer amigos que realmente amam a Deus e que querem fazer a sua vontade. E ser um bom amigo verdadeiramente cristão. Nós também temos que ser verdadeiramente cristãos e amigos, né, uns dos outros. Então a gente tem que ser um bom exemplo de amigo cristão. Essa é uma responsabilidade como filhos de Deus que nós temos. E por fim, gente, já finalizando a nossa lição, deixo para vocês aqui uma agenda para a leitura bíblica dessa semana, tá? Vou estar orando por vocês durante a semana e que Deus esteja abençoando cada um aí na sua casa, né? Protegendo dessa pandemia, protegendo seus pais, seus familiares, em nome de Jesus. Amém? Até uma próxima vez.